Questão de número 41 a 46. Encontre quando existir o limite. Caso não exista, explique por quê. A ideia nesses exercícios, pessoal, é trabalhar a seguinte propriedade. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual a limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, que é igual a L. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a A existe e é igual a L, se e somente se os limites laterais existirem e também for igual a L. Tá? Essa é a ideia aqui. Tá? O objetivo desses exercícios é trabalhar essa propriedade. Muito bem. Então tá, vamos lá. Inicialmente, nesse exercício, eu vou calcular o limite à direita. Ó. Limite quando x tende a 3 pela direita de 2x mais módulo de x menos 3. 2x mais módulo de x menos 3. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho da definição de módulo, né? Ó, módulo de x é o próprio x se o x for um número maior ou igual a zero. E vai ser o oposto, né? O menos x, se o x for menor do que zero. Essa aqui é a definição de módulo, né? Em outras palavras, módulo de um número positivo é ele mesmo, módulo de um número negativo você tem que tomar o oposto, né? Trocar o sinal. Essa é a ideia. Então, veja bem, como eu estou calculando aqui o limite quando x tende a 3 pela direita, significa que o x é maior do que 3. E o x é maior do que 3, por quê? Eu estou fazendo o x se aproximar de 3 por valores maiores do que 3. O x é maior do que 3. Se o x é maior do que 3, o x menos 3 é maior do que 0. Passo o 3 para o primeiro membro. Opa, e módulo de um número maior do que 0 é ele mesmo. Então aqui ó, eu vou tirar o módulo e deixar apenas o x menos 3. Isso vai ser igual a limite quando x tende a 3 pela direita de quem? De 2x mais x menos 3. O que vai dar isso? Limite quando x tende a 3 pela direita de 2x mais x vai dar 3x menos 3. Qual é o valor desse limite? Como 3x menos 3 é um polinômio, o limite quando x tende a 3 pela direita, para você calcular, basta substituir o x por 3, né? Isso é 3 vezes 3 menos 3. 3 vezes 3, 9, menos 3, 6. Pronto. Limite de f de x quando x tende a 3 pela direita é 6. Agora eu vou calcular o limite quando x tende a 3 pela esquerda de 2x mais módulo de x menos 3. Tá? Isso é igual a quem? A limite quando x tende a 3 pela esquerda. Vamos lá. Se x tende a 3 pela esquerda, significa que o x é menor do que 3. Eu estou fazendo o x se aproximar de 3 por valores menores do que 3. O x é menor do que 3. Se o x é menor do que 3, significa que o x menos 3 é menor do que 0. O x menos 3 é negativo. E módulo de um número negativo, você tem que tomar o oposto. Qual é o oposto de x menos 3? É menos x mais 3. Então aqui vai ficar 2x menos x mais 3. Ó. Menos x mais 3 é o módulo de x menos 3, uma vez que x menos 3 é negativo. Isso é igual a limite quando x tende a 3 pela esquerda, 2x menos x vai dar x mais 3. X mais 3. Bom, x mais 3 é um polinômio, esse limite você calcula substituindo x por 3, né? 3 mais 3, que é igual a 6. Olha o que está acontecendo. Olha só, os limites laterais existem e são iguais a 6. Logo, o limite quando x tende a 3 é 6. Logo, limite quando x tende a 3 de 2x mais módulo de x menos 3 é igual a 6. Acabou. 42, mesma linha de raciocínio. Calcular o limite quando x tende a menos 6 de 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6. Então, inicialmente, vamos calcular aqui o limite
quando x tende a menos 6 pela direita, de 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6. Quanto é que vai dar isso? Isso vai ser igual a limite quando x tende a menos 6 pela direita. Vamos lá, olha só. Se x tende a menos 6 pela direita, significa que o x é maior do que menos 6, porque eu estou fazendo o x se aproximar de menos 6 por valores maiores que menos 6. O x é maior que menos 6. Se o x é maior que o menos 6, significa que o x mais 6 é maior do que zero. Basta passar isso aqui para o primeiro mesmo. Opa, x mais 6 é maior do que zero. E módulo de um número maior do que zero é ele mesmo, né? É ele mesmo, né? Então, o módulo de x mais 6 é o próprio x mais 6. Então, aqui você vai colocar 2x mais 12 sobre x mais 6. Tá? Pouco mais, já resolvemos o problema do módulo. Agora você olha para o numerador, e coloca o 2 em evidência. Então, esse é limite quando x tende a menos 6 pela direita, 2, abre parênteses. 2x dividido por 2 dá x, mais 12 dividido por 2 dá 6. Isso tudo dividido por x mais 6. Ó, o x mais 6 com x mais 6 você simplifica, sobra limite. Quando x tende a 6 pela direita, de 2. E o limite, 2 é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Vamos lá. O limite, quando x tende a menos 6, aqui é menos 6. Quando x tende a menos 6 pela direita, é igual a 2. Agora vou calcular o limite quando x tende a menos 6 pela esquerda. De quem? De 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6. Muito bem. Então, isso é limite quando x tende a menos 6 pela esquerda, de 2x mais 12. Agora, vamos analisar o sinal do módulo. Ó, eu agora estou fazendo o x se aproximar de menos 6 por valores menores do que menos 6. Significa que o x é menor do que menos 6. Se o x é menor do que menos 6, significa que o x mais 6 é menor do que zero. Opa, e módulo de um número menor do que zero é o oposto dele. Então, esse aqui vai ser o quê? Menos x mais 6. Ó. Menos x mais 6. O oposto dele, menos x mais 6. Eu poderia colocar menos x menos 6, mas eu vou deixar assim para a gente facilitar aqui as continhas, tá? Bom, agora olha para o numerador e coloca x, o 2 em evidência, né? Isso é limite quando x tende a menos 6 pela esquerda, 2, abre parênteses, estou colocando 2 em evidência. 2x dividido por 2 dá x, mais 12 dividido por 2 dá 6. Isso tudo sobre x mais 6. Menos x mais 6, né? Menos x mais 6. Tá vendo aqui? Isso. Aí esse vai embora com esse, o que sobra? Limite quando x tende a menos 6 pela esquerda, aqui sobra um 1, né? 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Menos 2. Limite de uma constante, que é a própria constante, no caso aqui, menos 2. Muito bem. O que está acontecendo? Os limites laterais existem, mas são diferentes. Então, logo o limite quando x tende a menos 6 não existe. Então, você escreve assim, logo não existe limite de 2x mais 12 sobre módulo de x mais 6 quando x tende a menos 6. Acabou a questão.